João capítulo 10, versículo 10. A Bíblia diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Aqui na versão da NVI também diz: para que tenham vida e a tenham plenamente. Repita comigo: abundância, plenamente. Agora, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 20, ou o versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Repita comigo: infinitamente mais do que eu penso ou do que eu peço. Amém? Queridos, nós estamos esse mês fazendo uma série de mensagens abençoados para abençoar. É uma série, a cada domingo, a cada mensagem, você tem aprendido um pouco mais sobre esse nosso papel e esse nosso lugar como abençoadores. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês a mensagem que tem o tema como a mentalidade da abundância. O texto que nós lemos de João capítulo 10, versículo 10, mostra que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O texto que nós lemos de Efésios capítulo 3 diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas quando nós vamos olhar para o nosso contexto, especialmente também no Brasil, nós vemos que muitos cristãos vivem uma vida não abundante, vivem uma vida não plena, vivem uma vida aquém do infinitamente mais de Deus. Nós olhamos para cristãos que às vezes têm uma mente limitada na escassez, na falta, onde a nossa maior preocupação não é em ter para prosperar, não é em viver uma vida de abundância, mas aonde a maior preocupação é em simplesmente não faltar. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Jesus ele nos ensina que aquilo que Ele tem para nós não é apenas o que é no limite para nós, mas é um infinitamente mais. É uma vida plena, é uma vida em abundância. E uma das coisas que o inimigo ele faz e ele deseja é manter o povo de Deus, os cristãos, acorrentados a um espírito de falta, a um espírito de limitação. Só que quando nós vamos olhar para a Bíblia e ver as histórias, ver aquilo que Deus quer de nós, Deus ele quer o contrário. Deus não quer para nós um espírito de falta, um espírito de limitação, mas Deus quer nos dar vida e uma mentalidade de abundância, amém? Amém? Então todo espírito de falta, de limitação sobre as nossas vidas está quebrado agora em nome de Jesus, amém? Nós vamos viver a vida plena, a vida abundante que o Senhor preparou para nós, amém? Então, a chave para viver uma vida próspera, e quando eu falo próspera, e quando eu falar aqui nessa noite em prosperidade, não me entenda mal, isso não está relacionado a finanças, isso não está relacionado a bens materiais. Então, quando nós falamos sobre abundância, quando nós falamos sobre prosperidade, nós estamos falando sobre a vida plena que o Senhor tem para nós, amém? Então, a chave para viver uma vida próspera é investir os nossos recursos, o nosso tempo, os nossos talentos nas outras pessoas. Nós somos investidores do reino, nós somos abençoados para abençoar os outros, porque no final das contas, nada do que nós conquistamos aqui, nós iremos levar conosco. Nada do que o Senhor nos abençoa aqui nesse tempo, iremos levar conosco para a eternidade. Apenas o que nós deixaremos no coração das pessoas. Então olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: você é abençoado para abençoar outros. Amém?
E eu queria ler com vocês aqui algumas definições sobre prosperidade. Então, primeiro, prosperidade é a aptidão, recursos, forças e sabedoria. Aptidão para criar resultados positivos em meio à falta, à pobreza ou ao vazio. Segundo, prosperidade é luz na escuridão, é cura para a doença, abundância na escassez, completude na falta, benevolência na escuridão, amor para aqueles que não são amados, beleza entre cinzas e vencedores entre vítimas. Terceiro, prosperidade é uma atitude de eu posso fazer, uma mentalidade de mais do que o necessário e um sistema de crença de que nada é impossível. Prosperidade, quarto, é uma generosidade radical, compaixão extraordinária, doação sacrificial e profunda humildade. Em quinto, prosperidade é sempre grata, nunca invejosa, ela não se vangloria, mas celebra os outros e olha para o futuro. Olha tudo o que representa a prosperidade. E meus irmãos, se nós vivêssemos numa sociedade próspera, uma sociedade onde tem aptidão para criar resultados positivos em meio aos negativos, uma sociedade onde, ou uma realidade onde existe luz na escuridão, onde existe cura para a doença, onde existe amor para aqueles que estão perdidos, onde existe vencedores e não vítimas. Um lugar onde a atitude de eu posso fazer, uma mentalidade além do necessário, uma mentalidade de excelência, uma mentalidade do nada é impossível. Se nós vivêssemos numa realidade onde a prosperidade resultasse numa generosidade radical, onde todas as pessoas pudessem viver uma vida onde o que eu tenho é para que eu possa abençoar os outros, e uma prosperidade grata, que não inveja. E meus irmãos, se isso é difícil numa sociedade, não deveria ser difícil para os cristãos e para a igreja, porque é esse estilo de vida e é esse tipo de pensamento que o Senhor nos chama a viver, uma mentalidade de abundância. Mas você vê muitas pessoas olhando para Jesus e colocando Jesus numa realidade que não convém, ou que não é a dele. Um Jesus onde o Jesus não tem influência, o Jesus ele não tem recursos. Mas o que eu queria que você prestasse atenção é que Jesus ele veio para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, amém? Texto que nós lemos, João capítulo 10. Agora olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha o que a Bíblia diz. Então, Jesus ele veio para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Então, toda aquela pregação de que nós deveríamos ser pobres, ou que a vida em abundância é errada, não está de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa vencer com a nossa mente limitada à escassez, com a nossa mente que se limita a viver uma vida aquém daquilo que Jesus espera de nós. E o texto diz que Jesus ele se tornou pobre por uma razão, a missão celestial dele era para nos fazer ricos. Só que ricos aqui não é bens materiais, não é dinheiro. Aqui a grande troca é nós sermos ricos onde o choro é trocado pela alegria, aonde a desesperança é trocada pela esperança, aonde a doença é trocada pela cura,
aonde a pobreza é trocada pela prosperidade. E Jesus chama isso de vida abundante. E é essa a vida que Jesus deseja que nós vivamos. E apesar de Jesus ter saído do céu, o céu nunca saiu de Jesus. Porque a prosperidade do reino, ela é de dentro para fora. Começa na nossa mentalidade e ela vai então ao nosso externo, ao nosso exterior. Então você pode colocar Jesus em uma manjedoura, mas você não pode colocar uma manjedoura em Jesus. Prosperidade, glória e poder saíam da pele de Jesus como um suor. Saíam da pele de Jesus naturalmente. Nós vemos aquele exemplo na Bíblia do primeiro milagre onde Jesus realizou, e Jesus realizou o primeiro milagre em um casamento. E o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho. E quando nós olhamos para essa história, você vê que a água instantaneamente se transformou em vinho. Não foi necessário usar uvas, não foi necessário cultivar todo o processo das videiras, de colher as uvas, todo o processo de fermentação, não foi necessário. E o texto vai dizer para nós que o vinho que foi transformado de água para vinho, que foi o vinho do final, era melhor do que o vinho do começo. Então Jesus está naquele casamento e o que era um ambiente de falta se transformou num ambiente de abundância, aonde não só supriu o que faltava, mas trouxe muito mais e trouxe o melhor. E essa é a vida e a mentalidade onde Jesus quer nos ensinar nessa noite. Não apenas suprir o que falta, não apenas viver no mínimo, mas desfrutar em Jesus daquilo que é melhor e daquilo que é o abundantemente mais. O infinitamente mais. Certa ocasião, eu acredito que você também conhece essa história, Jesus mandou os discípulos irem pescar do outro lado. Eu queria que você acompanhasse comigo Lucas capítulo 5, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Então, o que era um ambiente de falta, mais uma vez, Jesus transforma em um ambiente de um infinitamente mais. Aquilo que aqueles discípulos esperavam era uma falta, eles não conseguiam pescar a noite inteira, mas debaixo de uma direção de Jesus, debaixo de uma palavra de Jesus, o que antes era falta de peixe, se transformou num infinitamente mais. Por quê? Porque Jesus faz aquilo que é abundante. Aqueles homens não estavam ali pescando por diversão, não era um hobby daqueles homens, aqueles homens estavam ali para obter o sustento deles. E se você for estudar um pouco mais, você vai ver que a pesca era uma atividade talvez ali da classe média. As pessoas que tinham condições financeiras não eram pescadores, pelo menos até Jesus aparecer. Então o que antes era uma ocupação de falta, depois Jesus se transformou numa vocação próspera. Eu queria trazer para você mais um texto, para que você pudesse observar que essa experiência da pesca não foi um caso isolado, mas era a natureza de Jesus. Ele nunca proveu apenas mais alguns peixes. Jesus sempre fez aquilo que era abundante. Então, João capítulo 21, a partir do verso 4, a Bíblia diz: ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E mais um caso onde Jesus faz uma multiplicação dos peixes. E se nós pudéssemos ver algo em comum, é que Jesus gosta do tipo de pesca que deixa o barco afundar. Jesus não apenas aumentou a pesca deles, como Jesus também aumentou o lucro. Vale a pena mencionar que se ter muito dinheiro ou muitos recursos fosse algo ruim, Jesus deveria assegurar uma pesca mínima. Então Jesus não multiplicaria para que eles pudessem ter um abundantemente mais, mas Jesus supriria apenas aquilo que eles precisavam. Só que quando você vê que Deus gosta, que Jesus gosta de uma pesca aonde o barco afunda. Em outras palavras, Jesus gosta de proporcionar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Em outras palavras, o que antes era um ambiente de falta, a partir da palavra de Jesus, não apenas houve multiplicação, não houve apenas aquilo para saciar algo que eles precisavam, mas teve muito mais. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite, que antes era um ambiente de falta, o seu barco não vai ter estrutura para suportar, amém? Eu acho que você não entendeu. O nosso Jesus gosta de um peso aonde o barco não tem estrutura para suportar. Por quê, pastor? Porque são tamanhas bênçãos de multiplicação. Então vai ser difícil você carregar sozinho. Então você vai ter que chamar outras pessoas para ajudar, porque Deus vai fazer algo abundante na sua vida. Então cutuca essa pessoa que está do seu lado e diga para ela o seguinte: quando Jesus fizer, eu vou te chamar para me ajudar a carregar. Porque o que Ele vai fazer na minha vida não vai parar só em mim, vai transbordar para a sua vida também. Aleluia! Pode aplaudir a Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa mentalidade de abundância. O que eu quero que você entenda é que Jesus pode contornar o processo da criação da riqueza, do dinheiro do nada. Deus pode contornar os processos da maneira como Ele queira fazer. Então Jesus pode criar vinho instantaneamente a partir da água. Ele pode pegar a comida de um menino e multiplicar em 10.000 vezes para alimentar uma multidão. Jesus pode pegar uma colheita de um pescador e multiplicar 1.000 vezes mais. Tudo isso está disponível para eu e você vivermos nesse tempo, nessa estação também. O apóstolo João abordou esse assunto da prosperidade em uma oração por aqueles que ele pastoreava. Ele disse lá em 3 João capítulo 1, versículo 2: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vou ler mais uma vez. Amado, acima de tudo, faço os votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João concluiu que a base da prosperidade e saúde está ligada à prosperidade da nossa alma, do nosso pensamento. Em outras palavras, a prosperidade da alma determina o nível de riqueza e saúde que nós experimentaremos. Ou seja, aquilo que está no nosso interno vai ser colocado para fora. Então, se eu desejo ser uma pessoa próspera, o primeiro passo é termos uma mentalidade próspera. Se eu quero viver a abundância na minha casa, na minha família, primeiro eu preciso ter uma mentalidade de abundância. Agora, quando eu não tenho uma mentalidade de abundância, eu posso estar num local de abundância, mas a minha mentalidade vai fazer com que aquele local seja reduzido aos meus pensamentos.
Em outras palavras, se eu tenho uma mentalidade de escassez e eu estou em um ambiente de abundância, eu não consigo desfrutar do ambiente de abundância até que as minhas ações vão transformar esse lugar de abundância em um lugar de escassez. Por isso, a importância dos nossos pensamentos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer para nós: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então eu quero trazer aqui alguns pontos para que você possa viver com uma mentalidade de abundância. E o primeiro deles é que você precisa desfrutar da obediência daqueles que semearam. Isaías capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada. O Senhor é quem fala. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos desfrutar da obediência de quem semeou. Se hoje nós estamos aqui, é porque vieram pessoas antes de nós e semearam através da palavra. Se hoje temos um auditório como esse, é porque pessoas que vieram antes de nós semearam, e nós vivemos debaixo da obediência de quem antecedeu a nós. E você não precisa se culpar por desfrutar de uma obediência de quem veio antes de você. Quando eu não tenho uma mentalidade de abundância, eu me culpo por viver em um lugar de abundância. Então, se hoje nós temos toda essa estrutura, nós temos que glorificar a Deus, amém? E desfrutar disso, porque a graça de Deus é a favor de Deus. Como da mesma forma, nós precisamos preparar o caminho para a próxima geração. E a nossa igreja tem essa visão. E é por isso que nós adquirimos um prédio, que talvez eu não vou ver tudo aquilo que aquele prédio vai proporcionar para a nossa cidade, mas eu estou fazendo parte daquilo que Deus quer fazer nas próximas gerações também. Então, se hoje eu e você desfrutamos de algo que alguém antecedeu antes de nós, obedeceu, pessoas que vão vir depois de nós vão viver e vão desfrutar da obediência que nós estamos escolhendo agora, amém? Então hoje você desfruta de algo que você talvez nem plantou, mas talvez a sua descendência vai desfrutar de algo que você decidiu plantar hoje. Então por isso nós precisamos desfrutar da obediência de quem semeia, como também desfrutarão da obediência que você vai semear nessa geração, amém? E na sua casa, na sua família. Segundo princípio, para você viver com a mentalidade de abundância, você precisa abençoar os seus familiares. Pastor, até aquela pessoa que é difícil de lidar, até aquele seu parente que fica te pedindo dinheiro, até eles você vai precisar abençoar. Amém? Estou falando para você dar dinheiro para o seu parente? Não, mas para você abençoá-lo. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, meus irmãos, a sua família é o seu principal ministério. Então você precisa ser um abençoador na sua casa. Não é apenas sobre valores financeiros, mas é ser um abençoador nas suas palavras, no seu tempo, nos seus talentos, com aquilo que o Senhor te confiou. Filipenses capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz: recebi tudo o que tenho, é mais que suficiente. Olha o que eu posso estar dizendo. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave e um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Pastor, quem que é o meu próximo? A Bíblia fala que eu devo amar o meu próximo. Quem que é o meu próximo? Todo aquele que está ao alcance da minha generosidade, esse é o meu próximo. Está vendo que o seu próximo não é só aquela pessoa que talvez não tenha nada, mas o seu próximo é qualquer pessoa que está ao alcance da sua generosidade. Qualquer pessoa que você tem a opção de abençoar, esse se torna o seu próximo, amém? Terceiro princípio, para você viver com uma vida com a mentalidade de abundância, você precisa investir no ministério da igreja.
Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha só. Olha o que o texto diz. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. E o texto termina, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então nós temos um privilégio de participar da assistência aos santos. E Deus, Ele vê com grande alegria o nosso posicionamento. Então, meus irmãos, nós precisamos ser generosos em investir no ministério da igreja, porque esse ministério é um ministério para abençoar as outras pessoas. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, o serviço ministerial, além de suprir as necessidades do povo, é também para resultar e transbordar em expressões de gratidão a Deus. Então, por isso que nós estamos aqui como igreja, para abençoar as outras pessoas. E é por isso que você serve aqui em algum ministério, é por isso que você oferta, é por isso que você dizima, é por isso que você traz uma oferta especial para a campanha Luz para a Cidade, porque você entendeu o nosso propósito e o nosso papel como igreja de servir aos outros, de abençoar os outros. Amém? Então, quando eu tenho uma mentalidade de abundância, eu entendo que eu preciso investir no reino. Eu preciso ser um participante, eu tenho o privilégio de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu não fico com aquela mentalidade de que se eu investir no ministério, vai me faltar algo. Ou eu vou deixar de investir porque eu tenho muito pouco. Mas a Bíblia nos ensina que não é sobre o muito a dar, mas é sobre o nosso coração em generosidade, pertencentes à mente de Deus. Então aquela viúva deu apenas moedas, mas deu muito mais de quem dava muito dinheiro. Porque o princípio de abundância não é sobre quantos recursos nós temos, mas é sobre o nosso coração satisfeito e pleno na vida abundante que o Senhor nos chamou a viver. Amém? E às vezes, meus irmãos, eu fico frustrado e triste por ver muitas pessoas que se dizem cristãs vivendo com uma mentalidade muito limitada, uma mentalidade impotente, uma mentalidade finita. Mas como que isso é possível? Se nós somos as pessoas que dizem que o Criador do universo habita dentro de nós. Como viver com uma mentalidade limitada, se eu e você temos, segundo a palavra, a mente de Cristo, pensando através de nós, e nós temos o próprio Espírito de Deus influenciando o mundo ao nosso redor. Como então pensarmos pequenos? Como então termos uma mentalidade de escassez? Então nós precisamos trazer as verdades dos céus para nós, para que nós possamos viver uma mentalidade de abundância. Amém? Eu queria trazer aqui algumas verdades e algumas vantagens de eu e você como cristãos. E por que eu e você como cristãos precisamos ter a mentalidade de abundância e não termos uma mentalidade limitada. E a primeira verdade, eu queria que você celebrasse comigo,
É porque, em primeiro lugar, nós somos o templo do Espírito Santo. Consequentemente, se eu e você somos templo do Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava na criação do universo, o mesmo Espírito que se fez carne, é o mesmo Espírito que habita dentro de nós. Meus irmãos, se o mesmo Espírito que criou o universo, se o mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos, Jesus dentre os mortos, se esse mesmo Espírito habita dentro de nós, como termos uma mente limitada? Em outras palavras, se nós servirmos a um Deus ilimitado, por que teremos uma mente limitada? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela o seguinte: você é templo do Espírito Santo. Segunda verdade é que eu e você nós temos acesso ao dom de sabedoria. O dom da sabedoria é um dos 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo, que você pode ver lá em 1 Coríntios. Então imagine, assim como Salomão foi considerado um dos homens mais sábios, se não o mais sábio, imagine você tendo acesso à sabedoria de Deus. Por meio do Espírito Santo, eu e você podemos acessar a sabedoria de Deus. Terceira verdade para você celebrar comigo nessa noite é que nós temos a mente de Cristo. Meus irmãos, nós temos a mente de Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque lhes são discernidas. Pode passar, versículo 15. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado. Pode passar. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de... Meus irmãos, se eu e você temos a mente de Cristo, dentro de nós temos aquele pensamento onde o que era falta numa pesca precisa de mais barcos porque não conseguiu suportar. Se eu e você temos a mente de Cristo, nós podemos entender que o que antes era morte se transformou em ressurreição. O que antes era doença se transformou em cura. O que antes era escassez se transformou em abundância. Então, meus irmãos, nós não podemos viver a vida de hipótese nenhuma com uma mente limitada, mas com uma mente onde aquilo que Cristo liberou na palavra, eu posso viver aqui. O que é realidade, nós vamos falar sobre isso. No ambiente celestial, eu posso viver aqui na terra, eu posso viver na minha casa, eu posso viver na minha família.
quarto princípio para você celebrar comigo, quarta verdade, é que nós somos novas criaturas nascidas de novo no reino de Deus. A Bíblia vai dizer para nós, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Meus irmãos, Jesus disse que João Batista é o maior profeta de todo o Novo Testamento, mas explicou que o menor de todos no reino é maior do que João. Então nós podemos viver aqui, porque nós nascemos de novo, nós vivemos com a presença do Espírito Santo de Deus, algo que não aconteceu com João, algo que não aconteceu com Abraão, algo que não aconteceu com Moisés, algo que não aconteceu com Eliseu, com Esther, com Débora. Eu e você temos o privilégio de, pelo Espírito de Deus, vivemos aqui na terra aquilo que é possível viver no céu. Então nós podemos trazer essas realidades para a nossa vida hoje, por meio do Espírito Santo de Deus. Também você olhe para Abraão, pai da fé. Também você olhe para Moisés, como Moisés conseguiu viver dependendo do maná, como Moisés viveu e passou pelo mar sendo aberto. Essa mesma abundância que estava sobre Moisés, que estava sobre Abraão, que estava sobre Elias, que estava sobre Eliseu, que estava sobre Esther, essa mesma abundância está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Porque nós servimos ao mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nós servimos ao mesmo Deus de Moisés, nós servimos ao mesmo Deus de Elias, e pelo Espírito de Deus, nós temos também a mente de Cristo. A quinta verdade para você celebrar comigo é que nós temos a multiforme sabedoria de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então nós podemos ter a habilidade de entender situações pela sabedoria de Deus. Sexta verdade é que eu e você, nós reinamos com Cristo nas regiões celestiais. Você pode dar uma glória a Deus? Então você reina com Cristo, não no ambiente de escassez, você reina com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, por meio de Jesus, eu e você podemos acessar as realidades do céu e vivemos essas realidades do céu aqui na terra. E meus irmãos, posso fazer uma pergunta para vocês? Posso fazer, gente? Posso ser sincero? No céu tem falta de alguma coisa? No céu tem escassez de algo? No céu tem doença? No céu falta provisão? Por meio de Jesus, nós podemos viver essas realidades celestiais aqui na terra. Então esse ambiente de abundância, porque o ambiente do céu não tem escassez, mas no céu tem abundância, são ruas de ouro que nos aguardam, é provisão atrás de provisão, porque nós vamos ter a presença completa de Jesus, e por meio de Jesus nós reinamos com Ele, e temos acesso a essas coisas celestiais aqui na terra. Então o que é a realidade no céu, a abundância, nós podemos viver aqui na terra. E sétimo princípio, nós somos amigos de Deus. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: a sua amizade com Deus mudou tudo. Porque olha o que a Bíblia diz, João capítulo 15, versículo 15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Meus irmãos, quando nós passamos de servos para amigos de Deus,
quando obedecemos aos mandamentos, à palavra de Deus, nós somos introduzidos em um mundo da revelação pela qual Jesus andava. Então, por sermos amigos de Jesus, tudo que foi revelado a Jesus, nós temos acesso. Jesus disse: porque tudo que ouvi de meu Pai, tornei conhecido a vocês. Então, meus irmãos, tem muita abundância de Deus esperando para nós, esperando por nós. Eu não sei você, mas eu não quero que a minha mentalidade me prive de viver aquilo que Deus espera de mim. Pelo contrário, eu quero que comece a partir da minha mentalidade e que tudo à minha volta se torne um lugar de abundância. Meus irmãos, como vocês sabem, a nossa igreja está em campanha e vocês sabem o tamanho do nosso desafio do Luz para a Cidade. Mas nós, como igreja, nós temos uma mentalidade de abundância, amém? E nós cremos que os peixes que o Senhor tem para nós são tantos que aquele prédio lá não vai ser suficiente, nós vamos precisar de mais um outro. Nós não caminhamos por aquilo que nós estamos vivendo aqui agora, mas nós temos uma mentalidade de abundância, onde o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. E a minha mentalidade é: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu acesso através dos meus pensamentos, da minha mentalidade, e o meu exterior vai ser uma consequência daquilo que Deus já começou a fazer dentro de nós. Você pode dar um glória a Deus? Então se coloque de pé no seu lugar, nós vamos orar. E a minha oração é para que realmente haja uma mudança de pensamento e a sua mentalidade se transforme em uma mentalidade de abundância. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você orasse. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei talvez qual seja a sua realidade financeira, o que você tem vivido, talvez um momento de falta, de escassez, ou até mesmo pensamentos que têm te limitado a acessar e a viver tudo aquilo que Deus preparou para você. Mas nessa noite, o Senhor vai começar a trabalhar em você de dentro para fora. Ele quer primeiro transformar a sua mentalidade. Filho, da mesma forma como você conheceu histórias e histórias de como eu operei no passado, eu continuo realizando essas histórias hoje, e eu quero transformar a sua vida a partir da sua mentalidade. Então, enquanto nós vamos ouvir uma canção, você vai poder fazer uma oração aí no seu lugar e pedir ao Espírito Santo de Deus a começar a trabalhar na sua mente. Ore por uma mente de abundância, ore repreendendo todos os pensamentos de escassez, de limitação, ou talvez as ciladas que o inimigo te colocou, que tem feito você pensar não como Deus espera que você pense, mas talvez você está pensando muito aquém daquilo que Deus espera. Mas peça isso a Ele: Senhor, a partir de hoje, abre os meus olhos, abra, Senhor, os meus pensamentos, para que eu possa acessar aquilo que são os seus pensamentos, para que eu possa acessar o infinitamente mais daquilo que o Senhor tem para nós, e que eu possa viver a vida em abundância que o Senhor preparou para mim. Então, quando nós ouvimos essa canção, você pode fazer a sua oração.